momento desesperador, e ao se encontrar aquele encontro com Deus, sentiram a paz, sentiram o conforto, a alegria de poder estar com Ele. É essa música que iremos cantar neste momento. Que você possa cantar de todo o seu coração e entregar a sua vida neste momento a Deus. Porque realmente o melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. Iremos todos juntos agora cantar o melhor lugar do mundo. Existem belezas que alegram a vida e nos fazem sonhar. Recantos felizes. Existem belezas que alegram a vida e nos fazem sonhar. Recantos felizes da natureza, onde qualquer ser humano gostaria de estar. Mas de todos os lugares, o mais bonito inspirador é onde fico em oração, junto aos pés do Salvador. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador.
Amém. Esse é o melhor lugar do mundo. Nada e nenhum lugar é melhor do que aos pés do Salvador. Continuando em espírito e adoração, iremos cantar o hino de 572, Lar Feliz. Cante comigo, participe. Eu avisto uma terra feliz, onde irei para sempre morar, há mansões nesse lindo país, que Jesus foi no céu preparar. Vou morar nesse lar perenal e feliz. Vou morar nesse lar perenal e feliz. Cantarei nesse lindo país belos hinos ao meu Salvador, pois ali viverei bem feliz, sem temor, sem tristeza nem dor. Vou cantar nesse lar perenal e feliz. Vou cantar nesse lar perenal e feliz. Deixarei este mundo afinal para ir a Jesus adorar, nesse lar muito feliz e eternal, com Jesus para sempre de estar, nesse lar perenal e feliz, de estar, nesse lar perenal e feliz. Amém. Em breve estaremos neste lar, um lar feliz, um lar eterno. E é neste lar que nós encontraremos a alegria verdadeira, a paz que irá reinar para sempre. Que você possa ter essa esperança em seu coração. Amém? Neste momento, daremos início agora à nossa escola sabatina. Iremos agora passar o momento para o irmão Alan e o irmão Cláudio Ney. Nosso cumprimento, as cordiais saudações aos queridos amigos, queridos irmãos, e esse é um momento especial que nós estamos tendo o privilégio de chegar até você com o estudo da lição, a recapitulação do estudo da lição que tivemos durante essa semana. Eu sou o Cláudio Miro e quero aqui apresentar também o professor Alan. Então, esse é o momento que nós iremos partilhar aquilo que estudamos durante essa semana. Professor Alan, nós temos essa semana a temática
servir e salvar. Para andar nos passos de Jesus, nós não precisamos ir para a Terra Santa. Nós podemos fazer sem sair daqui. Mas, como isso? Como andar nos passos de Jesus sem sair daqui? Basta andar nos caminhos de Deus. Simples. Basta andar nos caminhos de Deus. Não importa a geografia que nós estamos ocupando, estar nos passos de Jesus é trilhar o caminho estreito, mas é o único que conduz à vida eterna. É o caminho o caminho de servir e salvar, né? Nós somos salvos para servir, mas servimos porque somos salvos. Ou seja, nós desenvolvemos um ministério de gratidão à salvação que Ele nos otorgou. Então é isso, né? Existe aquela questão de que nós estamos aqui para servir e salvar. Eu quero passar agora esse momento, né? Nós temos o verso para memorizar. Eu vou passar então para o professor Alan. Muito obrigado, irmão Claudomiro. Eu também quero saudar aqui nossos irmãos do Distrito de Cachoeira do Sul. É um prazer estar aqui com vocês nesta manhã, para que a gente possa, né, dessa maneira, né, longe um do outro, mas aproximados pela tecnologia, e que a gente possa estudar, recapitular as lições aprendidas nessa lição, né, que é a nona lição já. Estamos partindo para o final dessa lição, e como o irmão bem disse, o tema é servir e salvar. E quando nós falamos essa palavra, servir e salvar, quem de imediato vem em sua mente? Deve vir, primeiramente, uma pessoa chamada Jesus. De fato, foi o maior servo e, de fato, foi o único salvador. Uma frase inicial aqui da lição de sábado diz assim: fazendo como Jesus fazia quando esteve na terra, andaremos em seus passos. E só fortalecendo aquilo que o irmão já disse aqui anteriormente, de fato, né? Com certeza deve ser muito bom nós podermos visitar a Terra Santa, andar onde Jesus andou, visitar o Jardim do Getsemane, fazer uma breve navegação ali sobre o Mar da Galileia, mas mais valoroso que isso é eu e você irmos para a Palavra de Deus, entendermos o seu propósito, né, o seu querer para a nossa vida e trilharmos esse caminho que Ele tanto espera de nós. Então, de fato, a melhor maneira que a gente pode trilhar e andar onde Ele esteve, onde Ele andou, é através da sua palavra. E é essa palavra que nós estudaremos aqui nessa manhã. No capítulo 41, versículo 8 de Isaías, aqui nos fala a respeito da nação de Israel como sendo serva do Senhor. E no capítulo 42, o texto faz alusão a uma pessoa. Tá? Então, texto esse, 42, que nós vamos estudar em seguida, mas voltando ao texto de 41:8, há muitas promessas e privilégios que acompanharam, então, a nação de Israel, e junto com essas promessas, eles deveriam ser uma bênção para o mundo. Eram promessas e privilégios condicionais para esse povo, que deveria ser uma bênção para o mundo e para os outros povos. Mas aqui entrou, então, o grande erro, né, o grande equívoco, foi que eles abraçaram, então, essa bênção, esses privilégios para si. E não compartilharam com as outras nações, com os outros povos, a respeito dessas promessas, dessas bênçãos que Deus havia lhes otorgado, né? Então, Deus, Ele nos abençoa. Eu quero falar diretamente ao seu coração, você que está nos assistindo, meu querido amigo, querido irmão, que Deus, Ele abençoa a mim, abençoa você, mas para nós sermos uma bênção para o nosso próximo. Então, assim como Deus foi uma bênção para aquele povo de Israel, e Deus, Ele pode ser uma bênção também na minha e na sua vida. Louvado seja o Senhor por isso.
Então, eu quero dizer o seguinte, que Deus nos é uma bênção para nós sermos verdadeiras bênçãos na vida de muitas pessoas. Muito bom, irmão. E aqui também na lição de domingo, né, nós vemos aqui Isaías capítulo 41 e o 42. E aqui a gente vê uma certa profecia falando sobre o Israel, Jacó, e a gente vê que o autor da lição trouxe aqui a informação para nós que às vezes essas profecias se referem de forma coletiva e às vezes de forma individual. E por que isso? Porque a gente tem que lembrar que o Antigo Testamento, né, que foram todos escritos antes da vinda de Cristo, toda profecia, né, tudo que o povo fazia, tudo que o povo era, tudo que o santuário realizava, a Bíblia e Deus sempre trabalhou com a tipologia. Então, o povo era um tipo de Messias para o mundo. Os santuários, os sacerdotes, os profetas, tudo era tipo de Cristo. Então, por esse motivo é que a Bíblia, os profetas, eles se referem uma hora de forma coletiva, outra hora de forma individual. Porque o povo de forma coletiva, Jacó e Israel como uma nação, eram um tipo de Cristo que viria. Assim como o povo deveria ser o Redentor, aquele que leva a salvação para o mundo, assim seria aquele, um indivíduo que viria futuramente para trazer salvação a todo o planeta, a todo ser humano caído. E interessante também é que o indivíduo veio, e você sabe disso, nós sabemos que Cristo veio e triunfou. E é justamente ele triunfou aonde a nação, o coletivo, fracassou. De fato, o propósito de Deus era que a nação de Israel, de forma coletiva, fosse uma bênção para as nações. Eles eram abençoados para abençoar os demais. Mas como nação fracassaram, não cumpriram seu propósito. E por isso, Deus envia agora o indivíduo chamado Jacó Israel, o Messias, para vencer, para triunfar aonde o povo havia fracassado. E de fato a gente já sabe, devido ao Novo Testamento, que Cristo veio e de fato ele triunfou aonde a sua nação havia fracassado. E por isso nós podemos também hoje obter a nossa vitória. Já no capítulo 42, há uma descrição de um servo. Mas que servo é esse? Trata-se do próprio Messias. Mesmo porque o texto de Isaías 42, de 1 a 7, ele é utilizado pelo evangelista Mateus, lá do capítulo 12 de Mateus. E então, ele é utilizado por Mateus para caracterizar o ministério da pessoa de Jesus Cristo. É um ministério relevante, é um ministério salvífico e também libertador. Então, é o servo, né, de Isaías e Mateus. Quem é o servo de Isaías e Mateus 12? Nada mais do que Jesus. E ele está disposto a lhe servir, a abrir os nossos olhos, nos libertando de todo e qualquer pecado que que nos vem, né, que nos é proposto, né? Então, meus queridos, esse servo, tanto na profecia de Isaías, ali, e como Mateus 12, é a pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu gostaria de retornar um pouquinho e mencionar com os irmãos, compartilhar com vocês, uma informação muito interessante que o autor trouxe, que é o capítulo 41 de Isaías, verso 14. Eu gostaria até de ler aqui com vocês esse capítulo e versículo, tá bom? Deixa eu abrir aqui na minha Bíblia. Isaías 41, verso 14, diz assim: Não temas, ó vermezinho de Jacó, povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, e o Redentor é o Santo de Israel. Se você voltar alguns capítulos antes, ou versos, você vai ver Deus se declarando, Deus se revelando para o povo de Israel como algo extremamente importante e relevante para ele, como um aspecto do seu amor, um alvo do seu amor, de redenção e de salvação.
Porém, nesse verso, o verso 14 do capítulo 41, você vê a outra face. Você vê agora não aquilo que Deus achava do povo, mas aquilo que o povo realmente era, um vermezinho de Jacó. Ou seja, o objetivo aqui, no capítulo 41 do profeta Isaías, é Deus fazendo uma avaliação clara e eficaz da condição do povo, ou seja, uma condição inferior e indesejável como a de um verme. Então, uma hora, o profeta traz a avaliação de Deus, o seu amor por essa nação. Mas outra hora também, Deus quer que nós saibamos o nosso real valor sem Ele. É como um verme. Somos indesejáveis, somos inferiores. Porém, mesmo nesse estado, Deus faz tudo para nos trazer de volta para seus braços de amor. E assim Deus vai revelando o seu amor por nós. À medida que o povo se achava como um verme, mas Deus corria atrás constantemente desse povo, porque ele queria ele do seu lado. Muito bem. Dando seguimento ao estudo da lição, desde a morte de Isaías até a libertação do povo de Israel, do cativeiro babilônico, foram exatamente 146 anos. Isaías profetizou acerca dessa libertação utilizando referência de um nome. E o nome citado, então, pelo profeta foi Ciro. 146 anos, ele cita Ciro como o libertador do povo do cativeiro. Como a profecia cumpriu-se de modo espetacular. Como foi que Deus havia anunciado através do seu profeta e ocorreu, né, através, então, do cumprimento dessa profecia, utilizando ali Ciro para a libertação do povo. Na profecia, Ciro é citado como o ungido, ou seja, em hebraico, Messias, é o enviado de Deus. Sabe, meus queridos, aqui tem uma lição. Todo indivíduo que se permite, ele pode ser um instrumento para Deus. Então, todo aquele que se permite, Deus usa como instrumento. Há pessoas que muitas vezes não precisa ter um elevado conhecimento da palavra de Deus, que há muitas pessoas que Deus se utiliza, mesmo não conhecendo muito a respeito dele. E Deus tem utilizado pessoas para, então, cumprir os seus propósitos. E Ciro foi um desses. Muito bem, irmão. Como o irmão bem citou aí, né? Ciro foi tido para Deus como um Messias, porque ele trouxe libertação, trouxe a salvação do cativeiro, né? Permitindo o seu retorno para a terra santa, para a terra prometida. E isso profetizado no livro de Isaías, né? Cerca de 146 anos antes de Ciro chegar ao trono e ser rei. E devido a isso, a essa profecia, a essa antecipação de uma notícia futura, muitos estudiosos, né, e aqui o autor da lição fez questão de destacar esse fato, que muitos estudiosos, né, por não acreditar no poder, na previsão de Deus do futuro, eles acabam dando uma distorcida e dizendo que, de fato, Isaías capítulo 1 a 39 foi escrito por esse Isaías, mas o restante foi por um segundo ou até terceiro Isaías futuro, que viveu nos dias da Babilônia, do Império Medo-Persa. Então, para que pudesse Isaías, então, saber qual seria esse rei. Ou seja, por eles não acreditarem, né, na onisciência de Deus, eles dão, assim, uma outra resposta, uma outra tentativa de explicar como que Isaías apontou o nome do rei e o que ele faria. Mas, de fato, nós não cremos assim. Nós cremos que esse livro é apenas um Isaías. E, de fato, esse profeta escreveu algo que aconteceria futuramente, não porque ele sabia, mas porque Deus havia lhe revelado. E o fato é que, embora alguns queiram afirmar que foi um segundo ou terceiro Isaías que viveu nos dias do rei Ciro, para poder ter escrito com tanta certeza, propriedade do assunto, mas fica uma dúvida para nós, fica um questionamento para essas pessoas que pensam assim. Bom, se foi um Isaías posterior ao exílio babilônico que escreveu isso, a pergunta é, como ele sabia
de um evento histórico anterior a ele de forma tão precisa? Como é que essa pessoa que viveu após o exílio babilônico iria saber, iria ter tantos dados históricos com tanta precisão como está escrito no profeta Isaías? Como assim? O que eu estou querendo dizer com isso? Se eu chegar para você e perguntar quem foi o presidente anterior ao Jair Bolsonaro, você sabe me responder. Mas se eu te perguntar quem foi o presidente do Brasil em 1930, você não consegue. Se eu te perguntar em 1970, você não lembra. E olha que está próximo de nós. Agora imagina alguém escrevendo sobre algo anteriormente a Cristo, muitos anos antes de Cristo. Como é que ele conseguiria, se não havia internet, não havia livros para ler e de história? Então, de fato, isso aqui prova a onisciência de Deus. O fato de que ele revela aos seus profetas algo que vai acontecer no futuro. Então, se algo que Deus revelou ao profeta Isaías de fato aconteceu, isso nos traz mais certeza para quando nós vemos as profecias que ainda não se cumpriram. E nós, com certeza, poderemos, através disso, ter a certeza que de fato vai acontecer. Muito bem. A profecia de Isaías acerca de Ciro, há 146 antes, ela foi a esperança antecipada. É isso que a profecia nos proporciona. Antecipa a certeza de que nossa esperança se cumprirá. Hoje, em relação à volta de Jesus, nós temos uma esperança anunciada. E nesse momento em que acreditamos, ela se concretiza em nosso coração, em nossa vida, solidificada pela presença da fé na nossa vida. Meu querido amigo, meu querido irmão, eu quero falar ao seu coração nesse momento, mais uma vez. Eu quero dizer que, embora vivendo um período turbulento da história deste mundo, e não tem sido fácil viver aqui, mas nós temos uma esperança que já foi anunciada, já foi antecipada, e que daqui a pouco se cumprirá, vindo o nosso libertador, o nosso redentor. Creia nisso, aceite a Jesus hoje, e você verá então o milagre acontecer na sua vida. Muito bom, irmão. Um belo apelo para nós é refletir na nossa vida como cristãos, né? Na quinta-feira, ele traz o título como um servo compassivo e sofredor. Lá em Isaías capítulo 49, do verso 1 ao 12. E logo em seguida o autor traz quem é o servo de Deus em Isaías 49, do 1 ao 12. E de fato, quando a gente começa a ler, parece um pouco que é João Batista, mas depois já parece que é Jesus. Mas aí nem tudo se aplica em Jesus e aí fica aquela dúvida. E de fato, o autor traz assim uma informação bem precisa de que isso pode ser uma explicação. Porque o povo de Deus, no tempo em que Jesus veio a essa terra, eles ficaram um pouco com o pé atrás em não aceitar Jesus como verdadeiro Messias. Porque havia coisas que foi profetizado que não estava se cumprindo na vida de Cristo. Eles esperavam algo mais magnífico, mais poderoso. E não foi esse aspecto que Jesus trouxe na sua primeira vinda. E, de fato, quando a gente olha para o Antigo Testamento e nós vemos as profecias a respeito do Messias que viria, nós vemos que é um misto, né? Os profetas anteriores do Antigo Testamento, eles não têm a compreensão clara dos eventos de forma cronológica e de uma maneira que haveria uma primeira vinda e uma segunda vinda. O que lhes é apresentado é um combo. Ali está apresentado a ideia por completo. Né? Deus não fez a questão de separar e de explicar detalhes para eles. Porque nós sabemos, como cristãos, que a Bíblia ela é uma revelação de forma progressiva. Então, ao passar dos tempos e dos anos, a gente vai compreendendo melhor as profecias. E assim foi as profecias a respeito do Messias. Deus deu um combo para os profetas, onde ali estavam misturados os aspectos do Messias na primeira vinda e na sua segunda vinda. Os aspectos que ele iria realizar aqui na terra e os que ele iria realizar apenas no céu. Então, de fato, Isaías apresenta esse combo, essa mistura, mas que nós vemos que quando Cristo veio, ele de fato cumpriu tudo aquilo que estava profetizado para ele na primeira vinda. E de fato, com certeza, ele vai realizar o que ainda está faltando, que é na sua segunda vinda para nos buscar. Interessante também aqui na lição, né, do capítulo 49, ele diz assim:
Vimos que nessa seção de Isaías, o servo de Deus, Israel ou Jacó, se refere à nação. Mas aqui o nome Israel, sem uma referência paralela a Jacó, se aplica claramente ao servo individual, que restaura a nação a Deus. O servo individual torna-se a personificação ou representante perfeito da nação, cujo fracasso tinha comprometido o uso do nome Israel. No verso 4 do capítulo 49, há uma declaração que nos chama muito a atenção. Tenho trabalhado em vão, gastei as minhas forças por nada e à toa. Meus queridos, será isso uma realidade na minha e na sua vida? Será que o sacrifício de Jesus para mim e para você, ele tem sido em vão? Não, não pode. Isso tem que nos trazer um reflexo para o nosso coração hoje. Deus está nos chamando. E que o sacrifício de Cristo não seja em vão. Muito bem. Chegando aqui já, né, os minutos dessa recapitulação, a gente pode fazer a suma, né? Como Salomão fez a suma no seu livro, a gente pode fazer a suma aqui dessa lição. A suma é, queridos, que assim como o nosso Rei, Senhor e Salvador foi servo e serviu, assim devemos ser eu e você, ao nos aproximarmos das pessoas para compartilhar a bela notícia do Evangelho. Devemos primeiro servir e então aproximar deles a salvação que tanto eles precisam e de que tanto nós sabemos, temos conhecimento e temos experimentado desde já. Fica com você aí o restante da programação. Um belo sábado para você e vou passar agora a palavra para o irmão Cláudio Miro. Meu querido irmão, minha querida irmã, meus queridos amigos, meu desejo é que nós sigamos acreditando nas profecias, estudando as profecias e sabendo que tudo aquilo, se 99% das profecias se cumpriram, não será 1% que irá deixar de cumprir. Portanto, que Deus nos ajude e que Deus nos abençoe para que possamos ter a certeza de que o que Cristo fez neste mundo não foi em vão e que a nossa vida está pautada pela fé no grande sacrifício da cruz do Calvário. Que Deus abençoe, que Deus esteja com todos. Mais uma vez, então, um bom dia, um feliz sábado a todos os irmãos. Deixa eu me posicionar aqui. E como eu estou sozinho aqui na transmissão nesse momento, eu vou tirar aqui a minha máscara. Eu passei já o álcool gel também para que a gente possa ter o acesso aqui ao microfone. E saudar a todos os nossos irmãos aqui do Distrito de Cachoeira do Sul que estão participando conosco. Nós temos visto ali as participações no chat, no YouTube. Não conseguimos responder a todos nesse momento, mas sintam-se todos abraçados e muito bem-vindos aqui entre nós. Nós vimos a participação de diversas igrejas, a Igreja em Candelária, a igreja aqui do bairro Oliveira, do bairro Barcelos, da Igreja Central, da Noêmia. Deus seja louvado pela sua presença, por estarmos nessa escola sabatina. Você viu que hoje nós tivemos 2 professores aqui na nossa classe, mas com certeza tivemos muitos alunos. Diferente, porque nós não tivemos aquele nosso momento em classe que é tão gostoso, que é tão especial, mas nós não podemos deixar um momento que é fundamental na nossa escola sabatina, que é o momento de atender os nossos irmãos. É o momento do pastoreio, de nós ligarmos uns para os outros, de nós refletirmos em como foi a nossa experiência com Deus durante essa última semana. E existem algumas maneiras e algumas ferramentas para nós fazermos isso. Para a gente mencionar esse exemplo, você que está e faz parte da Igreja em Candelária, já recebeu aí no seu grupo do WhatsApp um quiz, um link com um quiz, onde você pode responder juntamente aí com a sua família, na sua casa, como foi a sua experiência com Deus ao longo dessa semana, em termos de comunhão, de relacionamento e missão. Dê uma olhadinha lá nesse link, preencha o questionário e em espírito de oração, de reflexão, possamos aumentar e desenvolver a nossa espiritualidade, o nosso relacionamento com Deus. Mas não é só isso. Para você que não faz parte de Candelária, nós vamos fazer o pastoreio hoje um pouquinho diferente.
Ao invés de o professor e o secretário conduzirem as perguntas, como nós normalmente fazemos, e o momento de oração também, compartilhando os pedidos e agradecimentos, eu gostaria de desafiar você, aluno, a entrar em contato com o seu professor, da sua classe da escola sabatina. Você consegue fazer isso? Pode dar um telefonema, você pode enviar uma mensagem para ele pelo WhatsApp e compartilhar como é que foi a sua experiência com Deus durante essa semana, em termos de comunhão, relacionamento e missão. Se você também está ministrando algum estudo bíblico, seja presencialmente ou virtualmente, nesses últimos dias que temos vivido, fale para ele, compartilhe a sua experiência, os seus pedidos de oração também. Vamos envolver todos nesse momento do pastoreio. Entenda, meu querido irmão, meu querido amigo, que também talvez não esteja conosco aqui em Cachoeira do Sul, mas está acompanhando esta programação. Nós precisamos cada dia mais nos fortalecermos na fé, na esperança que nós temos no cumprimento das profecias e no companheirismo que precisamos ter como igreja. Nós não podemos nos chamar de irmãos à toa. Nós nos chamamos de irmãos porque somos uma família. E em uma família, uns se preocupam com os outros. Por isso, nesses minutinhos que teremos a seguir, compartilhe a sua experiência com o seu professor. Professores, se você puder, entre em contato com alguns dos seus alunos também, veja se está tudo bem. Nós vivemos uma semana bastante intensa aqui em nosso estado e talvez alguns dos nossos irmãos estejam precisando de alguma coisa. Esse é o momento de nós atendermos as nossas famílias, os nossos amigos, aqueles que estão próximos de nós, para que assim possamos também cumprir a lei de Cristo e viver o evangelho que cremos e que pregamos também. Certo? Eu gostaria de fazer uma oração com você nesse momento, para encerrarmos aqui a escola sabatina e, na sequência, reúna aí as crianças que estão na sua casa, as crianças da sua família, nós teremos um momento para a adoração infantil também, tá certo? Feche seus olhos, nós vamos orar ao Senhor. Grandioso Deus e Pai, obrigado, Senhor, porque em Tua palavra encontramos orientação, conforto e esperança. Obrigado porque através deste estudo, ó Deus, que recapitulamos no livro de Isaías, nós podemos reconhecer que o Senhor tem servos, que todos podemos Te servir, todos somos chamados para fazermos isso, e com certeza, ó Deus, a maior de todas as experiências está no Teu servo. Em Isaías ainda era anônimo, mas nós conhecemos o ministério e o legado de Jesus Cristo, ao vir aqui a este mundo morrer por nós que somos pecadores. Que este sacrifício, ó Deus, nos motive a estarmos mais próximos de Ti. Sabemos que o Senhor está voltando e queremos, com a nossa família, estarmos preparados para esse momento. Que não estejamos sozinhos, ó Deus, mas que possamos compartilhar isso com outras pessoas também. Nos abençoe no restante desta programação, deste culto, em nome do Senhor Jesus. Amém, Pai. Amém, meu Deus. Chame as crianças aí, então. Nós teremos nesse momento a adoração infantil e, na sequência, o nosso culto divino, o culto de adoração nesta manhã. Olá, crianças! Chegou um momento que eu gosto muito, a adoração infantil. Vamos aprender muitas coisas sobre a Bíblia e sobre Jesus, e junto com os pais. Vamos prestar bastante atenção, ok? Hoje vamos ouvir uma história muito especial. Oba, oba! Olá, crianças, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Assim ou assim? Algumas coisas nos deixam tristes, não é mesmo? Mas eu desejo que Deus seja a alegria do seu coração. Vocês sabiam que o nascimento de vocês foi planejado por Deus quando vocês ainda estavam na barriga da mamãe? A Bíblia fala sobre isso no livro de Jeremias, capítulo 1, verso 5. Antes do seu nascimento, quando você ainda estava na barriga da sua mãe, eu escolhi e separei para que você fosse um profeta para as nações. E hoje eu quero contar para vocês a história de Maria. Maria era uma moça simples do interior. Maria era casada com Guido e estava grávida do seu 6º filho.
Tudo estava sendo preparado para a chegada do bebê. Em uma sexta-feira, Maria começou a sentir as dores do parto. O bebê estava prestes a chegar. Todos correram rapidamente para a maternidade. Maria ficou lá durante algum tempo. A noite já estava quase terminando e o bebê não nascia. Ele não estava na posição de nascer. Os médicos tentaram de todas as formas e apenas uma perna do bebê saiu. Foi quando os médicos perceberam que precisavam tomar uma decisão. Eles deveriam salvar a vida da mãe ou do bebê. Então foram falar com o pai da criança. Ele então pensou, se lembrou que em casa tinha mais 5 filhos para criar e decidiu pela vida da mãe. Maria percebeu que algo estranho estava acontecendo. Então, ela orou a Deus, pediu que o Senhor salvasse o seu filho. Maria prometeu dedicar aquela criança a Deus. Disse que se ele sobrevivesse, seria um servo de Deus e espalharia o amor dele para muitas pessoas. Deus ouviu a oração de Maria. Então, o bebê nasceu forte e saudável de uma forma milagrosa. O bebê cresceu, se tornou um jovem e decidiu estudar teologia. E o nome dele é Pastor Ismael Forte, esposo da professora Nadima Forte. É muito bom saber que Deus tem planos para a nossa vida e essa história fala sobre o amor e cuidado de Deus. Vamos ler juntos o nosso verso? Ele está escrito no Salmo 139, verso 14. Eu te louvo, porque deves ser temido. Tudo o que fazes é maravilhoso e eu sei disso muito bem. Vamos orar? Querido Deus, nós agradecemos porque o Senhor cuida de cada um de nós. Agradecemos também por esse milagre e oramos em nome de Jesus. Amém. Agora vamos em família adorar, pensar em Deus e aprender do seu amor. Oh, que alegria sentimos aqui de juntos poder escutar a voz do Senhor, a voz do Senhor. Muito bem. Após uma maravilhosa lição, né? E uma lição que nos falava um pouco sobre esperança. Em um mundo onde essa pandemia reinou, onde estamos passando por momentos difíceis, nós temos uma esperança de estarmos um dia com Cristo. Então, é com essa esperança que iremos cantar o hino 499.
desta vida destruírem tua fé e fizerem que duvides de quem breve voltarei. Move os olhos ao passado, vê na cruz o meu sofrer, deles provas mais do que esta, tanto amei que a vida deu. Pensas mesmo ser tão fácil esquecer o que falei, se na história deste mundo já meus pés encorrerei, mesmo que uma mãe viesse de seu filho se esquecer, ainda assim não haveria de me esquecer de ti. Mas ainda que demore, ou mesmo que pareça, um dia prometi voltar e pronto estou a cumprir. Mas ainda que demore, ou mesmo que pareça, eu não me esqueci de ti. Amém. Ele voltará. E é com essa esperança que nós não temos o que temer. Mesmo em meio ao caos, mesmo em meio a uma pandemia que tem alastrado o mundo, nós não precisamos temer. Eu sou o Senhor, Rei de Israel, Santo Redentor, começo e o fim. Sou o Criador, o verdadeiro Deus. Eu sou a cura, sou o poder. Eu sou a lei, estrela da manhã. Eu morri na cruz, trouxe salvação. Conheço a tua dor, ouço o teu clamor, e minha destra não falhará. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei,
Como é bom nós podermos louvar o nome do nosso Deus, não é mesmo? Apesar das circunstâncias, das limitações, nós ainda temos esse privilégio e essa oportunidade. Gostaria de agradecer nesse momento também a nossa equipe de apoio aqui. Os irmãos não estão vendo os bastidores aqui, mas eu faço uma menção e um agradecimento especial ao professor Alan, professora Raquel, que estão nos ajudando aqui, já estão participando no programa, estão nos bastidores também. O irmão Matusalém, o irmão Claudiomiro também. Eu quero mencioná-los representando os demais, que eu sei que estão ajudando também nos bastidores, talvez não aqui onde nós estamos transmitindo, na Igreja Central em Cachoeira do Sul, mas talvez da sua casa você também está nos dando um retorno aqui para que a gente consiga ter um culto agradável a Deus, onde todos nós possamos participar e adorar o nosso Criador. Nos últimos 10 dias, estivemos envolvidos em um projeto de oração e de intercessão. A cada ano, a nossa igreja separa esse momento para que nós possamos orar, interceder. Sempre nós clamamos para que Deus derrame o Espírito sobre nós. E hoje é o encerramento desse momento, esses 10 dias de oração. Em 2021, nós estivemos intercedendo por nossos familiares. Desde o primeiro momento, lá no dia 17, você foi incentivado a escolher pelo menos 5 pessoas, 5 nomes de familiares, de amigos, para que nós pudéssemos estar intercedendo por eles. Talvez você escolheu orar, interceder por seus filhos, para que eles tenham a oportunidade de voltar para os caminhos do Senhor ou conheceram a esperança, um caminho que eles ainda não conheceram. Quem sabe você esteve intercedendo por seu cônjuge, e já não faz apenas 10 dias, mas talvez alguns anos que você tenha orado, intercedido por ele ou por ela. Talvez você tenha orado, intercedido por seus irmãos, por seus pais. Eu não sei quais são os nomes que estão na sua lista, e eu tenho certeza de que ela não abrange apenas 5 pessoas. Mas nós vamos separar agora alguns instantes para orarmos também ao nosso Deus. Hoje nós estaremos encerrando os 10 dias de oração com uma programação toda especial e dentro de um contexto diferente, gostaríamos de trazer esses nossos familiares, esses nossos amigos para um encontro presencial. Isso não é possível em virtude da limitação que nós temos pela pandemia, mas nada limita o poder de Deus para atuar, para salvar e para transformar. É por isso que eu gostaria, nesse momento, que você parasse tudo aquilo que você estiver fazendo, se colocasse de joelhos aí onde você está, reúna sua família, abrace seus filhos, abrace sua esposa, seu esposo, seus pais, não importa quem esteja aí, seu avô, sua avó, seus tios. Reúna sua família neste momento, coloque-se de joelhos e nós vamos orar, nós vamos interceder, porque Deus tem poder para fazer aquilo que talvez nós já não acreditamos mais. Nós já não vemos nenhuma saída ou nenhuma oportunidade. Só enxergamos um coração duro, mas não existe coração duro demais que não pode ser alcançado pelo poder do Espírito Santo. Reúna sua família neste momento, coloque-se de joelhos e nós vamos orar ao Senhor. Eterno Deus, soberano Criador dos céus e da terra, obrigado, Senhor, por estarmos em Tua presença. Obrigado porque conseguimos enxergar, apesar das lutas e das dificuldades, de que até aqui o Senhor nos tem ajudado. Nos últimos 10 dias, ó Deus, nós temos clamado incessantemente ao Senhor por nossos familiares. Alguns escolheram, ó Pai, 5 nomes específicos para orarmos mais de uma vez por dia, de familiares, pessoas que são especiais, e que nós gostaríamos muito que estivessem ao nosso lado buscando ao Senhor. Talvez a lista seja um pouquinho maior, é verdade, Senhor, e sabemos que não há limites para essa lista, porque o Senhor consegue atender a todos nós. Por isso, nesse dia, ao encerrarmos esse período específico de oração, nós gostaríamos de interceder pelas famílias que se prostraram de joelhos diante de Ti neste momento. Famílias que se reúnem para orar, para clamar pelo derramamento do Teu Espírito e para que o Teu poder venha nos transformar, Senhor, e alcançar os nossos familiares, os nossos queridos. Senhor, nós sabemos que Tu nos chamas para sermos Tuas mãos, Teus instrumentos. E talvez nesse momento, algum pai, alguma mãe ou filhos estejam sendo impressionados pelo Senhor
para não deixarem terminar esse dia sem entrar em contato, sem lembrar mais uma vez que esses familiares são importantes para nós e principalmente para Ti. E de que nós queremos, ó Pai, estarmos juntos, reunidos como família, para buscar ao Senhor, para sermos transformados por Ti e nos prepararmos para a Tua vinda. Atenda, ó Deus, os pedidos do Teu povo. Abençoe aqueles que estão enfermos para que eles se recuperem. Abençoe aqueles que estão desesperançados para que encontrem em Ti a paz, a esperança e o conforto. E continua conosco, ó Deus, nos momentos que teremos a seguir. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Pai. Amém, Deus. Olá, bom dia. Não podemos também deixar de desejar a todos aqueles que estão nos assistindo através do YouTube um feliz sábado, não é? E eu gostaria de compartilhar com vocês o que está escrito no livro de Jeremias, capítulo 29, verso 11. Na verdade, né, irmãos e amigos, a Bíblia toda ela é repleta de palavras de esperança. Mas aqui, nesse texto, especificamente, ele fala sobre essa esperança, sobre esse amor que Deus tem para com todos nós. Nos diz o seguinte: eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Veja, aqui está bem claro o que Deus quer para nós. Ele quer nos dar um futuro, Ele quer nos dar uma esperança. Hoje, as nossas igrejas, elas estão fechadas, mas eu tenho certeza de que, assim como eu e você, os nossos corações, eles estão abertos para a palavra de Deus, abertos para os pensamentos, para a vontade de Deus, e que realmente, irmãos, nós possamos, não é, com o nosso coração aberto, ouvir a voz de Deus e deixar ela falar no nosso coração. Porque esse Deus, ele pensa o que tem de melhor para cada um de nós. Hoje, você não pode estar em uma igreja participando, não pode estar ali também nesse momento logo mais que teremos, porque a oferta e o dízimo, esse momento ele é especial também dentro do culto de adoração. Nós aqui já cantamos, nós aqui já oramos, nós aqui também já ouvimos a palavra de Deus, mas também faz parte do culto de adoração a Deus, a gratidão que nós temos para com Ele, por tudo aquilo que Ele faz por nós. Você não tem aí uma salva, você não tem um diácono passando para recolher o dízimo e a oferta, algo tão sagrado, algo que é tão importante para o nosso relacionamento, para o nosso crescimento e também para o cumprimento da missão de Deus aqui neste mundo. Mas você tem sim, e eu gostaria nesse momento de convidá-lo também a participar aqui conosco, através dos dízimos e das ofertas. E eu convido, mais uma vez, separe aí a sua oferta, separe aí o seu dízimo, coloque dentro de um envelope, guarde dentro da Bíblia ou em algum outro lugar que você quiser. Mas lembre-se, essa oferta é uma gratidão que você tem para com Deus, para com tudo aquilo que Ele lhe dá, tudo aquilo que Ele nos dá. E neste momento, então, eu gostaria de orar aqui, pedir a bênção de Deus sobre todos os doadores, todos aqueles que se colocam nas mãos de Deus e permitem que Ele os conduza. Feche seus olhos e vamos orar. Querido Deus e Pai, mais uma vez queremos aqui te agradecer pelas inúmeras bênçãos. Também, Pai, porque a Tua palavra ela é repleta de esperança. Ela nos dá um futuro, Pai, e esse futuro nós sabemos qual é. É aquele quando o Senhor voltar aqui para nos buscar. Por isso, Pai, prepare o nosso coração, que possamos também aqui sermos agradecidos, Pai, porque o Senhor também gosta de um coração grato. E nós estamos aqui de coração agradecido pelas Tuas bênçãos. Que o Senhor também use os dízimos e as ofertas para que o Teu evangelho seja pregado a este mundo todo.
Esses favores nós te pedimos, com o perdão dos nossos pecados e faltas, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Lembrando ainda, né, irmãos, que você deixe guardado e numa próxima reunião física que estivermos nas igrejas, você então poderá trazer aqui, ou aguardar, quem sabe, então, novas orientações, ok, irmãos? Vamos então agora ouvir também, assistir aqui o vídeo Provai e Vede. Provai e Vede. História de hoje: um carro para Deus. O que aconteceu? Não sei, alguma coisa estragou, não sei. E agora, o que vamos fazer? Essa é a terceira vez que o carro nos deixa na rua. Vamos ter que pensar em comprar um carro mais novo. Não estamos com uma boa situação financeira para trocar de carro. Sim, podemos utilizar as nossas poupanças para comprar um carro mais novo, mas primeiro vamos ter que ligar para a emergência para que nos ajude a sair daqui. No dia seguinte, junto com a minha esposa, fui a uma concessionária para ver os preços e condições de pagamento. Alô? Sim, sou o Daniel. Diga. Ai, meu Deus. O que foi, Daniel? Um momento, por favor. Dona Elisa, a dona da casa onde nos reunimos com um pequeno grupo, faleceu. Ah, faleceu. Que pena. Oh. Um momento, por favor. Já vamos para aí para ver em que podemos ser úteis. Teremos que procurar outro salão. Não vamos ter onde nos reunir. Nós vamos construir um bom salão. Assim, desse modo, nunca mais teremos problemas, com um lugar para nos reunirmos. E como vamos construí-lo se não temos o dinheiro? Sim, temos o dinheiro. Porque ao invés de comprar esse carro, vamos construir uma casa para Deus. Durante 3 meses, nosso grupo se reuniu no próprio local da construção. O trabalho de Deus se fortaleceu com a ajuda de todos, a ponto de serem realizados 2 batismos na nossa piscina. Este salão nos serviu como casa de Deus durante 5 anos, até que conseguimos comprar um terreno e fizemos uma grande campanha para a construção de uma igreja definitiva. Hoje temos mais de 50 membros da nossa igreja, com todos os departamentos funcionando plenamente. Provai e vede. E agora eu os convido para este momento especial de adoração através dos dízimos e das ofertas. Que Deus os abençoe. Voltar o louvor, né? Acabou o vídeo. Tá.
onde qualquer ser humano gostaria de estar. Muito bem, depois de termos essa oportunidade de adorarmos a Deus através dos nossos dízimos, das nossas ofertas, já tivemos também a nossa escola sabatina, nossa adoração infantil, os momentos de louvor. Chegou a hora de pegarmos a nossa Bíblia para juntos estudarmos a palavra de Deus. Faça isso nesse momento também, né? Talvez você esteja aí na sala da sua casa, novamente reúna a sua família, pegue a sua Bíblia e vamos juntos estudar a palavra do Senhor. Com certeza, Deus tem uma mensagem muito especial para você e para mim também nessa manhã, ao nos reunirmos aqui de forma virtual. Se você puder, também feche seus olhos, nós vamos orar para que Deus nos conduza durante toda a mensagem, que através do Espírito Ele nos ilumine e que nós possamos então compreender tudo aquilo que vamos estudar. Feche seus olhos, oremos ao Senhor. Grandioso Deus e Pai, mais uma vez estamos diante de Tua presença, alegres, porque o Senhor nos dá esta oportunidade de adorar. Agora, com a Tua palavra em mãos, nós pedimos que o Senhor nos ilumine, nos abençoe com a direção e a iluminação do Teu Santo Espírito, para que nós possamos compreender a mensagem, aplicá-la em nossa vida e compartilhá-la com outras pessoas também. Abençoa-nos em nome de Jesus. Amém, Pai. Eu vou retirar então aqui a minha máscara para poder ficar um pouco melhor os irmãos compreensão e o áudio também. E eu gostaria de começar a mensagem dessa manhã lembrando uma história que talvez você já tenha lido, ouvido ou mesmo assistido, porque ela virou também filme algum tempo atrás, a história de um personagem chamado Louis Zamperini, um italiano que a família se mudou, a ascensão deles era italiana, mas eles moravam nos Estados Unidos, na época em que estava para estourar a Segunda Guerra Mundial. E Zamperini, ele desde pequeno se destacou por uma habilidade. Ele era um excelente corredor. Antes de começar a Segunda Guerra, houve os Jogos Olímpicos de Verão na cidade de Berlim. E ele foi representando o seu país aos 19 anos de idade. Uma das personagens assim mais jovens a concorrerem até aquela época nas Olimpíadas de Verão. E ele se destacou em algumas provas, algumas competições, chamou a atenção, inclusive, diz a história, do próprio Führer, Adolf Hitler, quis cumprimentá-lo, porque ainda tão jovem ele tinha demonstrado um talento muito grande. Mal sabiam todas aquelas pessoas que dentro de alguns meses o mundo inteiro estaria envolvido numa situação muito desafiadora. E Zamperini ele foi convocado para a Força Aérea dos Estados Unidos, ele trabalhava com a aviação. E em um determinado momento da guerra, juntamente com alguns colegas, eles embarcam em um avião para fazer uma missão de resgate. Só que durante a missão de resgate, o avião deles também tem problemas. E eles caem no mar. Os dois motores dão pane, eles falham, e aquele avião cai no mar. E de todos os tripulantes que estavam a bordo, apenas Louis e mais 2 amigos sobreviveram. Eles caem, então, conseguem ali localizar o bote salva-vidas e começou uma verdadeira odisseia na vida deles. Se no momento em que eles caíram na água, dissessem para eles o tempo que eles ficariam ali à deriva, talvez só pela informação, a desmotivação e o desânimo já levaria a todos eles à morte. Mas como eles não tinham essa informação e eles tinham a esperança do resgate, eles começam então a passar os dias à deriva naquele bote salva-vidas. É claro que dentro de pouco tempo a comida terminou. E eles tentaram então, através de algumas armadilhas, atrair aves, peixes, mas com certeza não era a nutrição adequada que eles precisavam. Todos eles acabaram ficando desnutridos. Um dos 3 sobreviventes, por causa disso, da desidratação, da desnutrição, acabou contraindo outras enfermidades e ele veio a falecer enquanto eles estavam à deriva. Em outro momento, eles foram avistados, mas não por um avião de resgate, e sim por um avião inimigo, que os atacou, alvejou o bote deles, fez várias perfurações, eles tiveram que fazer muitos reparos e a situação era muito ruim. O desfecho dessa história, ou pelo menos parte dela, é que após 43 dias,
Luiz Amperini e o seu amigo foram encontrados, mas não por seus compatriotas. Eles foram encontrados pelos inimigos na guerra, na época, os japoneses. E no momento em que eles pensavam que iriam vencer a crise, o desespero, começa outro capítulo de terror e desgraça na vida deles. Agora torturados, quase escravizados, trabalhando para o exército inimigo, eles são submetidos a uma condição que talvez era pior do que a que eles estavam antes. Até quando, talvez deva ter sido a pergunta que ficava na mente deles, até quando nós vamos ficar nessa situação? Será que não vai ter fim? Quando é que isso tudo vai passar? E a história diz que depois de um tempo, com a aproximação do final da guerra, eles foram libertados pelo seu país, pelos norte-americanos, e ele voltou então às suas atividades. Luiz Amperini, ele viveu até os 97 anos, faleceu no ano de 2014. Mas essa pergunta, até quando, com certeza martelou a mente dele várias vezes, do seu colega e outros companheiros também. Nós estamos nos aproximando do mês de março, vai começar agora na próxima semana. E o mês de março marca o primeiro ano que estamos vivendo essa pandemia. Quando começamos essa situação aqui em nosso país, porque em outros contextos já havia esse problema antes de março também, nenhum de nós achou que iria durar tanto tempo. A pior das expectativas, diria que até no meio do ano as coisas estariam, do ano passado, 2020, estariam normalizadas. Mas isso não aconteceu. E virou o ano para 2021 e as coisas não parecem que melhoraram. E, aliás, pelo contrário, nós temos visto, não querendo ser alarmistas, mas as informações não são as melhores. E abrindo o meu coração para os irmãos nessa manhã, eu faço essa pergunta. Até quando? Até quando isso vai acontecer? E eu faço essa pergunta como alguém que realmente está preocupado com aquilo que está acontecendo ao nosso redor. E quando nós olhamos para a Bíblia, nós percebemos que essa não é uma pergunta exclusiva minha. Talvez ela seja a sua pergunta também. E talvez seja a pergunta de muitas outras pessoas. E alguns personagens da Bíblia também fizeram esse questionamento. E aprofundando um pouquinho mais a questão, eles dirigem esse questionamento. Até quando, Senhor? Ó Deus, até quando nós vamos ficar nessa situação? Até quando esse sofrimento, essa angústia, essa pandemia, Senhor? Até quando? Quando nós começamos a fazer essas perguntas, nós somos levados a alguns textos da Bíblia. Eu queria ler alguns deles com você nessa manhã. O primeiro deles está no livro dos Salmos. Se você puder abrir a sua Bíblia no Salmo de número 35, nós vamos ler o versículo 17. Abre aí a sua Bíblia, um salmo escrito por Davi, que em sua sinceridade, no seu relacionamento com Deus, ele também abria o seu coração. E ele questionava o Senhor. E no versículo 17 nós lemos o seguinte: Até quando, Senhor, ficarás olhando? Livra minha alma das violências deles, e dos leões a minha predileta. Até quando, Senhor, vais ficar olhando? A pergunta de Davi. Parece que Deus permanece indiferente a tanto sofrimento. Quando nós olhamos para o mundo, a humanidade, em um contexto geral mais amplo, essa é uma pergunta que quase todas as pessoas fazem. Onde está o Senhor? Onde está Deus? Até quando, Senhor, vais permanecer parado, só olhando, indiferente a tudo aquilo que acontece? Todos os dias nós somos surpreendidos com notícias aterrorizadoras. Nós vimos, nos últimos dias, uma enchente que a região norte do nosso país tem enfrentado, pessoas perdendo tudo, perdendo a vida, sem expectativa de como vai ser daqui para frente. Alguns dias atrás também, por conta de uma briga relacionada a um jogo de futebol, pessoas acabaram se envolvendo em uma briga e uma mulher, dentro de um contexto familiar, acabou sendo assassinada por causa de um esporte. Nós também fomos surpreendidos recentemente, e essa semana mais uma vez, com a notícia de que um garoto, um menino, é encontrado pela polícia dentro de um tonel,
sofrendo maus tratos, abusos físicos. Até quando, Senhor, vais permanecer olhando como se não estivesse preocupado em fazer nada? Até quando vai essa pandemia, Senhor? Nosso estado está vivendo uma situação muito difícil. As unidades de saúde estão comprometidas. Onde está o Senhor? Onde está o Senhor quando zombam do seu nome? É outra ideia que aparece nos Salmos, lá no Salmo 74. Nós não vamos ler esse texto, mas você pode anotar aí, o Salmo 74, verso 10. Até quando, Senhor, vais ficar olhando para esses que zombam de ti? Essas pessoas que não creem no Senhor e que fazem do teu nome um objeto de zombaria. Senhor, isso nos incomoda. Até quando o Senhor vai permitir que isso aconteça? Talvez você não tenha feito essas perguntas ultimamente, ou não num contexto mais geral, mais amplo, mas nós conseguimos traduzir isso para o individual também. E é aqui que eu abro o meu coração para os irmãos. Nós vamos ler um outro texto no livro dos Salmos, agora no Salmo de número 13. E nós vamos ler, então, os versículos 1 e 2. Salmo número 13, também escrito por Davi. Os versículos 1 e 2 dizem o seguinte. Até quando, Senhor, mais uma vez a pergunta, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Aqui Davi ele não traduz a ideia para um contexto amplo, ele aplica para si mesmo. Talvez, num primeiro momento, pareça que Deus estava indiferente em relação ao que acontecia ao redor. Senhor, a maldade, até quando isso tudo vai acontecer? Não te importas? Vai ficar apenas olhando? Mas agora Davi ele traz o assunto para si. Senhor, até quando? Parece que o Senhor se esqueceu de mim. Isso nos afeta de forma mais próxima, porque se a gente não tem refletido sobre o que tem acontecido no mundo ao nosso redor e pessoas sofrendo ao nosso redor, com certeza você conhece alguém que esteja sofrendo e talvez você seja essa pessoa. E quando nós lidamos com situações que não são boas, começam a haver algumas incertezas. É por isso que essa pergunta é tão importante, é por isso que eu estou abrindo o meu coração para você nessa manhã. E algumas perguntas vêm no nível individual. Senhor, por que a cura não aconteceu ainda? Nós temos orado, nós temos intercedido, nós temos clamado. Por que isso não acontece? Por que as portas não se abrem, Senhor? Eu tenho buscado, eu tenho feito a minha parte. Eu tenho sido fiel ao Senhor e talvez por causa disso as portas não tenham se aberto. Por que, Senhor? Até quando? Quanto tempo vai durar isso tudo? Quanto tempo até o Senhor voltar? Por que é que os meus problemas não se resolvem? Eu vou à igreja, eu estudo a Bíblia, eu sou fiel a Deus. Por que é que eu ainda me sinto tão sozinho? Por que é que a minha família não está bem? Nós estamos encerrando um momento especial de oração. É claro que nós vamos continuar intercedendo nos próximos dias também. Mas eu tenho certeza que, para alguns daqueles que estão assistindo, o encerramento desses 10 dias de oração e intercessão pela família é um momento delicado, é um momento triste. Até quando, Senhor, eu vou orar e o meu casamento vai continuar não indo bem? Até quando, Senhor, eu vou orar e os meus filhos vão continuar não indo bem? O Senhor se esqueceu de mim? O Senhor não se importa mais conosco? Até quando, Senhor? É a pergunta. Para responder essa pergunta, nós precisamos ler alguns textos da Bíblia. E o primeiro deles, que precisa ficar bem claro para todos nós, está lá no livro de Isaías.
Nós vamos ler esse texto, Isaías capítulo 49. Nós vamos ler os versículos 14 até a primeira parte do 16. Isaías 49, a partir do versículo 14. Preste muita atenção no que nós vamos ler aqui. Mas Sião diz: o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. E a resposta vem no versículo 15. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Essa é uma pergunta retórica. A resposta evidente é não, isso não pode acontecer. Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, diz o Senhor, todavia não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos eu te tenho gravado. Deus jamais esqueceu de você, meu amigo. Deus jamais esqueceu de mim. Deus nunca nos abandonou. O nosso nome permanece escrito nas mãos de Deus e Ele olha para isso todos os dias e Ele lembra de você. As suas lágrimas, Ele também chorou. No seu momento de dor, Ele esteve aí ao seu lado, sofrendo junto. E Ele diz: eu jamais vou me esquecer de você. Mas pensando e refletindo dentro daquilo que a palavra de Deus nos orienta também, fiquei impressionado ao encontrar uma inversão entre os personagens nessa pergunta. E já que estou abrindo meu coração para os irmãos, eu gostaria de compartilhar algumas coisas que descobri. E eu descobri dentro do seguinte contexto. E se Deus fizesse para nós a mesma pergunta: até quando, meus filhos? E se invertêssemos os papéis? O que será que aconteceria ou qual seria a nossa resposta para as perguntas de Deus? A primeira delas vai estar lá no livro de Números, e nós vamos ler esse texto, Números 14. Você pode voltar aí ao Antigo Testamento, até o livro de Números, pegue a sua Bíblia, vamos ler juntos esse texto, reúna a sua família, aproveite. Este é o momento que Deus está falando com você através da palavra. Se Deus perguntasse para nós: até quando, meus filhos? Qual seria a resposta? Vamos ler Números capítulo 14. Vamos ler 2 versículos, o versículo 11 e depois o versículo 27. Versículo 11 diz assim: disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? E até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que eu fiz no meio dele? Pulamos agora o versículo 27. Até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. A pergunta é: até quando, meus filhos, vocês vão criticar, murmurar contra mim e não confiar no meu poder? É a pergunta de Deus. A crítica é algo muito sério, porque identificar problemas não é muito difícil. Ver as coisas que não estão funcionando muito bem não é muito difícil, é ou não é verdade? Talvez no seu trabalho, no seu dia a dia, às vezes você passa por essas experiências. Você deveria fazer assim, um assado. Isso aqui não está bom. Não é difícil identificarmos o problema. Começa a ficar difícil, mas ainda não muito, quando começam a vir as possíveis soluções. Você poderia fazer assim, você poderia fazer assado. Agora, envolver-se na solução é algo que nós não temos visto hoje em dia em nossa sociedade. E às vezes em nossa igreja, em nossa casa também. E Deus nos pergunta: até quando, meus filhos? Até quando nós vamos continuar nesta atitude de crítica, de aspereza, de murmuração,
e esquecer o poder que o nosso Criador tem para resolver os nossos problemas, para nos conduzir, para nos guiar até o fim. O poder de Deus continua infinito. Nós não devemos ter um viés pessimista. Deus nos incentiva a olharmos para o passado, aquilo que Ele tem feito por nós até aqui, e nós louvarmos o nome dEle. Com isso, claro, nós não vamos ser indiferentes em relação à realidade. Sabemos que temos muitos desafios, muitas limitações, mas até quando, meus filhos, é a pergunta do Senhor, nós vamos permanecer nessa atitude e vamos nos esquecer daquilo que Deus tem feito por nós? Até quando? Há um outro texto que eu gostaria de ler com os irmãos no livro do Êxodo, no capítulo 16. Pegue a sua Bíblia aí, nós vamos ler juntos. Êxodo capítulo 16. Nós vamos ler o versículo 28. Mais uma vez são palavras do Senhor para cada um de nós, onde diz o seguinte: Então disse o Senhor a Moisés: Até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Nós muitas vezes questionamos a Deus: Senhor, até quando? Por quê? Por que que o Senhor permite? Por que que o Senhor permanece indiferente? Mas agora, ao invertermos os papéis, Deus nos pergunta: meus filhos, meu filho, minha filha, até quando você vai permanecer indiferente às minhas leis e aos meus mandamentos? Por quanto tempo você vai ficar adiando o seu compromisso com Deus? O que mais precisa acontecer para que você entenda que a melhor opção é viver dentro daquilo que está revelado na palavra do Senhor? Até quando, meus filhos? Até quando nós vamos nos recusar a sermos fiéis aos mandamentos de Deus? Houve certa ocasião em que um homem estava conduzindo um momento de reflexão parecido com esse. E dentro da compreensão que ele via nas Escrituras, ele ficou um pouco embaraçado e compartilhou esse testemunho. E ele disse mais ou menos o seguinte: os irmãos sabem que é complicado, às vezes nós estamos em alguns ambientes, em algumas comemorações, e às vezes nos oferecem algumas coisas que, pela palavra de Deus, nós entendemos que não deveríamos comer ou beber. O que é que a gente vai fazer, né? Ele fez essa pergunta e ele não contava que alguém no auditório iria responder. Quando ele fez a pergunta: o que é que a gente vai fazer, né? A resposta veio: não coma, não beba. Pois é, veja bem, desconcertou toda a situação. Mas não é muito difícil quando nós olhamos para o assim diz o Senhor. Não precisamos ficar entrando em especulações quando aquilo que nós precisamos fazer, aquilo que está revelado, está muito claro diante de nós. E Deus nos pergunta: até quando, meus filhos, vocês não vão dar valor às minhas leis, aos meus mandamentos? Até quando nós não seremos fiéis a Deus naquilo que pertence a Ele? Nos dízimos, nas ofertas? Quanto tempo mais nós vamos adiar esse compromisso? Será desconfiança na administração da igreja? Será desconfiança no poder de Deus de sustentar as nossas necessidades, a nossa família? Até quando nós vamos adiar esse compromisso? Precisamos avançar um pouquinho mais. Até quando nós vamos ficar e permanecer indiferentes à ordem de Jesus Cristo de ir e fazer novos discípulos? Quanto tempo mais precisa passar para que a gente assuma um compromisso? Até quando é a pergunta de Deus? Até quando o altar do Senhor na sua casa e na minha vai permanecer em ruínas? Nós estudamos sobre isso essa semana e chama muito a nossa atenção porque, conversando com pessoas de diversas regiões, nós percebemos que existe um costume que vem se extinguindo, está quase em extinção, de nos reunirmos como família, de manhã e à noite, para erguermos o altar do Senhor, o culto familiar. Até quando isso não vai ser uma prioridade na sua casa e na minha também? O que mais precisa acontecer para que nós tomemos essa atitude? Até quando os meus filhos vão ficar indiferentes aos meus mandamentos e às minhas leis? E por falar em reconstruir o altar do Senhor,
nesta experiência que nós estudamos através do profeta Elias ao longo desses 10 dias, eu queria ler mais um texto com você, lá no primeiro livro dos Reis, no capítulo 18. Vamos abrir juntos agora o primeiro livro dos Reis. Capítulo 18. Nós vamos ler o versículo 21. Mais uma vez a pergunta se repete aqui, agora não diretamente feita pelo próprio Deus, mas por Elias, o seu profeta. 1 Reis 18, verso 21. Preste atenção no que está escrito aqui. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Se Baal é Deus, sigam a ele. Porém, o povo nada lhe respondeu. Até quando, o que Elias estava querendo dizer aqui é o seguinte: até quando você vai ficar oscilando entre o certo e o errado? Entre assumir um compromisso com Deus ou não? Entre desempenhar as suas responsabilidades diante de Deus, da sua família ou não? É o famoso ficar em cima do muro. Até quando vamos ficar em cima do muro? O povo não respondeu nada, mas essa não pode ser a sua atitude e a minha nessa manhã. Porque Deus está nos perguntando: até quando, meus filhos, vocês vão ficar oscilando entre o que é certo e o que é do inimigo? Até quando vocês vão adiar o seu compromisso com Deus? Eu gostaria de ler mais 2 textos apenas essa manhã. O primeiro deles está no livro de Josué. Talvez esse seja o que mais me chama a atenção dentro deste contexto e destas perguntas que Deus faz a nós nesta manhã. Vamos ler o livro de Josué, no capítulo 18. Josué, capítulo 18. Preste atenção no versículo 3, onde mais uma vez essa pergunta aparece, agora dentro de um contexto um pouco mais profundo. 18, verso 3 do livro de Josué. Disse Josué aos filhos de Israel: até quando sereis remissos em passardes para possuir a terra que o Senhor, o Deus de vossos pais, vos deu? É forte, não é mesmo? Vamos tentar trazer para a nossa linguagem. Até quando nós vamos esperar para tomar posse da terra que o Senhor preparou para cada um de nós? Até quando? Quanto tempo precisa passar para que eu e você e a nossa família, a nossa igreja e a nossa cidade e o mundo todo entenda que nós precisamos nos preparar para receber o Senhor? Quanto tempo nós vamos esperar para que isso aconteça? Quanto tempo nós vamos esperar para tomar posse daquilo que já é nosso pela graça de Cristo? Quando eu estava pensando sobre isso essa semana, abrindo meu coração a Deus e recebendo do Senhor as respostas que eu precisava, elas vieram através de algumas perguntas também que eu compartilho com você ao nos aproximarmos do final dessa reflexão. A primeira delas: quais são as prioridades da sua família? A prioridade da sua família é esse mundo? E perceba, eu não estou querendo dizer que nós vamos fazer as coisas de qualquer jeito porque entendemos que Jesus está voltando e o nosso lugar não é aqui, não é isso. Mas você investe mais do seu tempo, dos seus dons, dos seus recursos, seus e da sua família, para este mundo? Qual é a sua prioridade? É o seu trabalho? São os seus estudos? Será que isso não ocupa um lugar que deveria ser de Deus e do preparo nosso para nos encontrarmos com Ele? Quanto tempo mais nós ficaremos aqui? Quanto tempo mais você quer viver nesse mundo, nessa terra? Com pandemia, com violência, com tragédias?
Quanto tempo mais nós vamos ficar acomodados com essa situação? E a última pergunta é a seguinte: o que mais precisa acontecer para que nós desejemos o céu? Qual é o evento que ainda não aconteceu, a calamidade, o problema, a dificuldade, que não nos fez desejar o céu? O que mais precisa acontecer? Quantas pessoas precisam morrer? Quantas tragédias precisam acontecer? E saiba, se a cruz de Jesus Cristo, seu sacrifício lá no Calvário, não é suficiente para eu e você nos sentirmos motivados a estar no céu, meu irmão, minha irmã, o que estamos fazendo aqui? Essa é a maior de todas as evidências de que o nosso lugar não é aqui. Jesus, ele veio morrer em sua inocência por você e por mim. Isso é mais do que suficiente para nos motivar a não querermos mais estar aqui, mas por que é que com as nossas atitudes nós vivemos o contrário? Por que é que o tempo em que nós poderíamos estar na igreja, dentro das nossas limitações, é verdade, nós não estamos? Por que é que o nosso culto familiar não tem acontecido? Por que é que não estamos envolvidos em compartilhar a esperança com alguém através de um estudo bíblico? Deus, ele nos usa independente das nossas limitações, mas ele espera que nós demos esse voto de confiança para ele. Por isso a pergunta é: até quando, meus filhos? Essa pergunta ela é muito interessante, porque ela nos convida a darmos uma resposta, mas ela não nos impede de tomar uma decisão diferente. E no mesmo livro de Josué, onde nós estamos, nós vamos ler o último texto desta manhã. No capítulo 24, é um texto que você conhece, certamente já leu, inclusive com a sua família também. E nós vamos lê-lo nesse momento. Josué, capítulo 24. Nós vamos ler os versículos 14 e 15. Agora, pois, temam ao Senhor e sirvam-no com integridade e com fidelidade. Lancem fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem vocês vão servir. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa foi a decisão de Josué. Você não é obrigado a servir ou a seguir ao Senhor com a sua casa, com a sua família. Faça aquilo que você achar melhor pelos critérios que você escolher. Mas pela palavra de Deus, nós temos evidência mais do que suficiente de qual deve ser o nosso porto seguro. Eu e a minha casa serviremos o Senhor, independente do que aconteça. Recentemente ainda estava conversando com um amigo e lembrei de um texto da Bíblia também, às vezes me questiono isso, né? Texto de Atos no capítulo 1. Será esse, Senhor, o tempo em que hás de restaurar o reino a Israel, teu povo? A resposta não foi nenhuma data. A resposta foi: sejam minhas testemunhas por onde vocês estiverem. Por isso, a resposta para essa pergunta, até quando, Senhor, deveria ser a seguinte: a minha casa, eu e a minha casa serviremos ao Senhor até que o reino de Deus seja estabelecido nessa terra. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor em fidelidade aos mandamentos de Deus. Nós não vamos abrir mão disso como família. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor entregando a Deus o que pertence a Ele nos dízimos e nas ofertas. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor compartilhando a esperança com outra família através de um estudo bíblico. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor ao nos reunirmos todos os dias, de manhã e à noite, para construirmos e reconstruirmos o altar do Senhor em nossa casa. Nós estamos nos posicionando por aquilo que é certo e faremos isso até que Ele venha. Se você tem o desejo de assumir esse compromisso com a sua família e com Deus, hoje é o momento para isso.
Até quando, Senhor? Muitas vezes é a nossa pergunta. Mas talvez a pergunta de Deus nessa manhã seja: até quando, meus filhos? O que falta para vocês confiarem em mim? O que é que eu ainda não fiz para que você se entregue completamente? Se envolva com a causa da verdade. Até quando, meus filhos? Jesus quer voltar, meus irmãos. Ele não quer mais que nenhum de nós sofra. Até quando nós vamos permanecer acomodados com essas circunstâncias? É por isso que hoje Deus chama a você, a sua família, a minha família também, a assumirmos um compromisso. Não importa o que o mundo diga ou quão diferente possa parecer aquilo que nós cremos, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Na minha casa, na minha família, o Senhor vai ser sim uma prioridade acima de qualquer coisa. Assuma esse compromisso diante de Deus e da sua família. E todos nós veremos a ação de Deus de forma sobrenatural agindo em nós. Nós vamos ouvir uma música especial neste momento, para que você possa se reunir junto com a sua família e, meditando naquilo que iremos ouvir, tomemos uma decisão juntos. E ao final desta música, eu quero orar com você e com a sua família também. Preste atenção naquilo que iremos ouvir. Não peço apenas pelo pão, não peço apenas por um mundo sem conflito, não peço apenas proteção, não peço apenas paz ao coração aflito. Não vou pedir mais uma vez que a minha vida seja isenta de fracasso, mas vou ficar junto a ti pra nunca mais fugir pra longe dos teus braços. Mas eu gosto de ti, mas eu percebo que não
Já está junto da sua família aí? Pode abraçar seus familiares. Dentro do seu contexto de confinamento aí, é possível e agora é desejável. Abrace a sua família. Nós vamos assumir um compromisso agora diante de Deus. Nunca mais se sinta abandonado. Deus conhece os seus temores e Ele nunca vai se esquecer de você e nem da sua família. Que Ele nos ajude a também honrarmos o nosso compromisso diante dele, de que em breve iremos tomar posse daquilo que ele preparou para nós. Feche seus olhos, nós vamos orar ao Senhor neste momento. Santíssimo Deus, nosso Pai, nosso Criador, obrigado, Senhor, pelos momentos que passamos em Tua presença nessa manhã de sábado. Obrigado porque o Senhor nos dá a oportunidade de estudarmos a Tua palavra, ainda que de forma virtual por conta das limitações que temos. Obrigado a Deus porque o Senhor ainda fala o nosso coração através da Tua palavra. Quando nós olhamos para o mundo ao nosso redor, ou mesmo para a nossa vida, nós nos questionamos, até quando, Senhor? Onde estás? O Senhor não vê o nosso sofrimento, o Senhor não vê a nossa angústia, a nossa dor. A Tua palavra nos diz que o Senhor vê, sim, e que o Senhor jamais se esquece de nós. Obrigado por isso, ó Deus. E que todos aqueles que estão assistindo tenham essa certeza no seu coração. Eles jamais estarão abandonados por Ti. Agora, quando o Senhor é quem pergunta para nós, até quando, meus filhos? Nós muitas vezes somos confrontados com uma realidade que não gostaríamos. Talvez o Senhor nos pergunte, até quando nós vamos permanecer apenas murmurando e não nos envolvendo naquilo que o Senhor espera de nós? Até quando apenas seremos críticos, ásperos e pessimistas e iremos nos esquecer daquilo que o Senhor já fez por nós? Talvez o Senhor nos pergunte nessa manhã, até quando, meus filhos, vocês permanecerão indiferentes às minhas leis? Não permita, ó Deus, que nós sejamos indiferentes às Tuas leis. Ajuda-nos a honrar o compromisso que um dia assumimos contigo. Até quando, meus filhos, ficaremos em cima do muro? Até quando ou quanto tempo ainda falta para tomarmos posse daquilo que o Senhor preparou para nós? Ó Deus querido, nessa manhã, como famílias, nós assumimos um compromisso de que o Senhor seja prioridade em nossa casa. Que através do culto familiar, da nossa fidelidade aos Teus mandamentos, a entrega dos nossos dízimos, das nossas ofertas, ao envolvimento da missão, Senhor, que nós possamos responder a essa pergunta e que este até quando termine hoje, para que a partir de hoje o Teu Espírito seja assim derramado sobre nós e assim concluamos a missão como família, ó Deus, e vejamos Cristo voltando nas nuvens do céu. Abençoe a todas as nossas famílias, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém, Pai. Meus amigos, meus irmãos, que Deus o abençoe, tenhamos todos um bom restante de sábado. Esteja atento aos canais oficiais aqui de comunicação do nosso distrito, pois as notícias, as informações, elas se atualizam muito rapidamente. Talvez tenhamos novidades nos próximos dias também. Que Deus o abençoe, um feliz sábado a todos.